Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a herança, né, genética extracromossômica. Então a herança do DNA mitocondrial e do DNA em cloroplastos. Então, no núcleo das células contém a maioria dos genes de um organismo eucarioto. Então, os genes, ou seja, o material genético, né, o genoma, está localizado, né, no núcleo das células. Mas também existe material genético não só nuclear. Existe material genético, né, num subgrupo do genoma, que é encontrado nas mitocôndrias de células animais e vegetais e também nos cloroplastos de células vegetais. Então, todos os animais, né, e vegetais possuem mitocôndria, DNA mitocondrial. Então, mtDNA, tá? DNA mitocondrial. E em plantas, nos cloroplastos, DNA, o cpDNA, tá? Cloroplasto DNA. DNA dos cloroplastos. Nas mitocôndrias são organelas, né, especializadas situadas no citoplasma. Nós conseguimos ver aqui nessa foto, ó, mitocôndrias. Elas são organelas especializadas, né, para a função de respiração celular aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, tá? Isso é realizado através de enzimas, tá? Enzimas especializadas para realizar a respiração celular, na presença de oxigênio. Então, mitocôndrias, então acontecem em animais e vegetais, elas são circulares e multidobrada. Tem uma foto na frente, então ela não é só redondinha, ela é redondinha, mas ela fica multidobrada, tá? Então, são cromossomos circulares, um subgrupo do genoma total. E estão envolvidos na produção de energia, então o ATP, ou adenosina trifosfato. E os cloroplastos, então os cloroplastos são organelas, né, presentes nas células vegetais, também no citoplasma. A função é de realizar a fotossíntese, tá? Eles possuem a cor verde pela presença de clorofila. E então função na fotossíntese, proteínas pigmentadas, ou seja, do fitocromo, tá? Clorofila. E cada cloroplasto contém muitas moléculas circulares de DNA idênticas. Então nós vemos aqui, ó, ela é circular, tem essa, mas multidobrada, ok? E elas estão presentes em animais, os cloroplastos em células vegetais. Então, gente, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, eles estão distribuídos aleatoriamente nas células filhas durante a mitose e a meiose, tá? Então, pode ser na reprodução sexuada ou quanto na reprodução assexuada. Essas mitocôndrias e esses cloroplastos vão ser distribuídos aleatoriamente, tá? Para as células filhas durante a mitose e a meiose. Então, em humanos, né, por exemplo, crianças, eles vão obter o DNA mitocondrial de sua mãe. Então, só da mãe, herança materna, ok? Nós vamos dar um exemplo aqui, no próximo slide, da epilepsia. Então, nos genes nucleares, ambos os genitores contribuem igualmente para o zigoto. Então, genes nucleares, tá? Vai obedecer a herança mendeliana. Então, vai pegar um alelo do pai e um alelo da mãe, para cada gene, tá? Vai obedecer a herança de Mendel. Aqui o exemplo, novamente, só a foto ilustrando o DNA mitocondrial. Que ele, aqui, ó. Então, ele é circular, mas não é redondinho não, porque ele fica multidobrado lá dentro, tá? Tipo enovelado. Aqui tem outro, ok? Aqui ela mostra pequenininho, mas ela fica assim. Então, o exemplo da epilepsia, que é uma herança mitocondrial, é transmitida apenas da mãe. Então, só a mãe passa, né, para filhos homens e mulheres. Ela passa para todos os seus descendentes. Então, as doenças mitocondriais afetam os genes que são expressos na mitocôndria. Então, na mitocôndria tem o DNA e tem os seus genes que vão ser expressos no fenótipo, né, nos filhos. Então, a epilepsia. Então, um homem normal casou com uma mulher que tem, né, epilética.
Então, eles tiveram, né, filhos, 2 filhos, os 2 têm, pegou da mãe, filho homem e filha mulher. Então, esse filho homem casou com a mulher que não tinha. Então, como a herança é só materna, ó, os descendentes deles, tá, os netos e os bisnetos não vão ter. Já a mulher, que é herança materna, então a mulher, né, que a mãe passou para a filha, ela casou com um homem normal que não tem. Então, eles tiveram 3 filhos, um menino e 2 meninas. Todos têm epilepsia também. Aí, esse aqui era um filho homem, casou com a mulher normal, os filhos não vai ter novamente. Então, só a mulher passa. O homem tem que pega da mãe, mas ele não passa para frente. Então, a filha mulher, as duas têm. Se ela casar com a pessoa que tem ou que não tem, ela vai passar. Então, essa aqui tem epilepsia, casou com um homem que não tem esses genes, né, expressos na mitocôndria. Então, todos os filhos dela vão ter, seja filho homem, né, esse do meio, ou filhas mulheres, todos vão ter epilepsia. Então, se alguém souber namorar com a moça que tem epilepsia, todos os seus filhos, se tiver 10 filhos, né, eles vão ter epilepsia. Viu? Então, a epilepsia, o que acontece? É o resultado de uma mutação de uma única base no DNA mitocondrial. Tá? Vai afetar os músculos e inclui distúrbios oculares, tá? Problema nas vistas, problemas auditivos e as crises convulsivas, ok? Então, herança da mãe, defeitos nas mitocôndrias, ou seja, defeitos ou mutações nas mitocôndrias, e em alguns casos esses defeitos são devidos a mutações no DNA mitocondrial. Aqui, essa tabela aqui, eu coloquei a diferença do DNA mitocondrial para o DNA nuclear. Então, o DNA mitocondrial é circular, ele não possui intros, tá? Ele não possui intros, ele só possui os exos. Então, os exos são as moléculas de RNA mensageiro, né, utilizado para a síntese de proteínas, e eles se agrupam lá em códon ou trincas, ok? Para formar os aminoácidos lá durante a transcrição. Então, ele só possui os exos, não tem intros. Os intros têm função reguladora, então não possui, lá na mitocôndria não possui intros. Não possui intros. Então, a herança é materna, tá? As mães passam para filhos e filhas. Agora, os filhos que têm essa herança não passam, tá? Porque ele é sua herança materna. DNA nuclear, ele é linear, né, dentro do núcleo linear, 2 fitas, né, de DNA, fita dupla, e ele possui intro, ou seja, tem exo e intro. O intro tem função reguladora, e os exo é o RNA funcional utilizado para a síntese de proteína. E ele vai obedecer, o DNA do núcleo vai obedecer a herança mendeliana. Isso aqui é herança materna, ok? Então, só dando outro exemplo aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui. Então, um homem, se uma moça casou com um homem que tem epilepsia, os seus filhos não terão, tá? Todos os filhos que ela tiver não terá, se ela for normal, né? Os filhos dela não terá epilepsia, apesar do pai ter. Agora, uma mãe que tem, todos os seus filhos terão epilepsia, porque ele é de herança materna. Aqui o exemplo de uma estrutura de uma célula vegetal, né, que eu vou dar exemplo de doenças para vegetais. Então, os cloroplastos e as mitocôndrias, cloroplastos, né, com função de realizar fotossíntese, as mitocôndrias de produção de energia, né, de ATP, estão no citoplasma. Então, é um DNA extra, né, nuclear. Então, o exemplo em plantas. A variegação. Então, variegação é uma mutação nos cloroplastos. Então, ocorreu essa mutação em uma das bases dos cloroplastos e a planta ficou de forma variegada, ok? Aqui de forma variegada a gente tem, eu mesmo gosto muito, aqui em casa eu tenho 2 plantas diferentes, variegadas. Eu gosto muito. Não é essas aqui não, é uma outra. Mas eu gosto muito dessa variegação em plantas. Padrões de herança. Então, esse aqui
mutação nos cloroplastos. Então, essa planta maravilha, Mirabilis jalapa, de cor rosa, e aquela sofreu uma mutação nos cloroplastos e ela perdeu a pigmentação, então ela ficou assim esverdeada. Então, nós podemos ter tipos albinos. Então, se ocorreu essa mutação e se ela ficou albina, o que vai acontecer? Sem clorofila, ela vai morrer, porque ela não vai realizar a fotossíntese. Então aqui ela morre pequenininha, tá? Tipos variegados, que é o exemplo que eu mostrei atrás, que é uma espécie de mosaico, e porque vai ter partes verdes, as partes verdes vão realizar fotossíntese, as clarinhas não. E tipos verdes, que pode ocorrer em folhas ou em flores. Então, nesse exemplo, flor que está de forma meio esverdeada, meio amarelada. Então, é uma mutação de origem, né? Do mutação nos cloroplastos. No próximo vídeo eu farei exercício para vocês. Ok, até mais. Tchau, tchau.